Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você for ver essa live. Meu amado irmão, amada irmã, meus amigos, minhas amigas. E eu senti de fazer essa live hoje. E eu quero estar lendo aqui em 2 Pedro, capítulo 3, aonde fala a vinda do Senhor. Eu quero ler aqui em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 3. Amém? Quero estar lendo aqui aonde fala assim: sabemos primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amados, é o que acontece hoje, né? Quantos são aqueles que falam assim, desde o tempo que está falando que o Senhor Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, e o mundo não acaba nada. Muitos, amados, deixaram até mesmo de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar buscando de Deus, porque acha que Deus está tardando, que o Senhor Jesus está tardando em voltar e cumprir a promessa que Ele fez de um dia voltar. E quantas são as pessoas que acham que está tardando e não dá crédito? Quantos são aqueles que não dá crédito mais à palavra de Deus? Mas o Senhor Jesus, Ele falou que um dia vai voltar, né? E aqui fala assim, ó, no versículo 5, e eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Então, amados, quantos são aqueles que não acreditam que o Senhor Jesus vai voltar? Muitos falam assim, do tempo que está falando que o Senhor Jesus vai voltar, desde quando eu nasci eu tenho ouvido isso, que o Senhor Jesus vai voltar, e até hoje o Senhor Jesus não voltou. Amados, mas para aqueles, nós temos que entender uma coisa, que para aqueles que já morreram, Jesus já voltou para eles, amado. Aquele que morreu em Cristo, ele está salvo, mas aquele que morreu sem buscar a Deus, sem dar crédito à palavra de Deus, o Senhor Jesus também voltou para eles. Porque só existe 2 lugares que a nossa alma vai. Eu já falei isso várias vezes, amado. Então, amados, que nós venhamos dar crédito à palavra de Deus enquanto é tempo. Deus fala assim, buscai a Ele enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto Ele está perto. Então vamos dar crédito a essa palavra. Amados, eu não sei até onde essa palavra que eu estou falando ela vai, e eu peço que aonde o meu corpo não pode ir, aonde a minha boca não pode ir para estar falando dessas palavras, mas que a palavra do Espírito Santo que está saindo através da minha boca, que ela vai até você, aonde você estiver. Amém? Talvez eu não possa estar indo em outros estados, eu não posso estar saindo aqui da minha cidade para estar indo em outros lugares evangelizar. Eu sei que aonde você está ali tem pessoas que evangelizam, tem pessoas que falam da palavra de Deus também. Mas, amados, quanto mais pessoas estão falando da palavra de Deus, quanto mais pessoas estão sendo usadas pelo Espírito Santo para avisar que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar, a qualquer momento Ele pode voltar para nos buscar. E que nós venhamos dar crédito, amado, a toda essa palavra, que nós venhamos dar crédito à palavra do Senhor Jesus, que um dia Ele vai voltar para buscar aqueles que são seus, e que vai ter um juízo final, que vamos passar por esse juízo final, né? Deus, Ele fala que vai colocar do lado dele as ovelhas,
as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Então, amados, que nós venhamos fazer de tudo para que nós venhamos ser ovelhas do Senhor Jesus, ovelhas que faz o que Ele pede, que nós mandamos, né, que o Senhor Jesus mandou nós fazer, que nós venhamos fazer com amor. Amém, amados? E aqui continua, aqui na palavra de Deus, né, que aqui no versículo 6, fala assim, ó, em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 6, onde fala assim, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então, coberto com as águas do dilúvio. A primeira vez, amado, o mundo acabou com o dilúvio, como Deus tinha prometido que o mundo ia acabar com o dilúvio. Portanto, Noé, ele ficou fazendo a arca. Enquanto Noé fazia a arca, ele ia avisando o povo que o mundo ia acabar, mas ninguém dava crédito a ele. E até que aconteceu, né? Ele ficou 100 anos, amados, 100 anos evangelizando, falando para o povo, e o povo falava que ele era louco. Como hoje, amados, nós falamos a palavra de Deus, muito acha que nós somos loucos, que somos careta. Mas, amados, você vai ver no último dia, né? O último dia da nossa, que nós vamos permanecer aqui na terra. O último dia, Deus ele fala assim que aí a gente vai ver a diferença daquele que serve a Deus e a diferença daquele que não serve a Deus, amado. Todo mundo vai ver a diferença, aí já vai ser tarde para aqueles que não serviram, para aquele que não buscou a Deus de todo o coração, para aqueles que não deu crédito à palavra de Deus, para aqueles que não têm temor a Deus, amados. Vamos ter temor a Deus, vamos dar crédito à palavra de Deus, vamos buscar Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Amém, amados? E da próxima vez não vai acabar em água, né? O Senhor Jesus, ele vai vir e tudo vai acabar em fogo, amados. Tudo vai acabar em fogo. Só que aqueles que são de Deus, aqueles que buscam o Senhor Jesus, eu creio que ele vai buscar a igreja dele primeiro. A igreja dele somos cada um de nós, amado. Cada um de nós. A igreja é o nosso coração, é a nossa vida diante dele, é a nossa vida no altar do Senhor Jesus. Nós temos que ter a nossa casa, a nossa vida no altar de Deus. Então, amados, que nós venhamos buscar a Deus de todo o nosso coração, tá pedindo perdão para Deus a cada instante, porque erremos, né? Não somos pessoas perfeitas, perfeita é somente Deus. É claro que somos pessoas que erramos no pensar, no falar, mas o importante é que nós venhamos pedir perdão para Deus, pedir para que Deus venha conduzir a nossa vida, para que Ele venha estar conosco, nos guardando, nos livrando do mal, nos livrando de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. E continuando aqui, amados, mais um pouco, no versículo 7, fala assim, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guarda para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Amado, Deus promete, Deus é amor, mas Ele é justiça também. E Ele fala que os ímpios não herdarão o reino de Deus. Os ímpios, infelizmente, vai para o inferno, amado. E não é minha palavra. Não é minha palavra. Está aqui, ó. Se você tem a tua Bíblia aí, lê na tua Bíblia. Se a tua Bíblia fala assim, missionária, mas a minha Bíblia é católica, não importa, amado. O mesmo que está escrito nessa Bíblia aqui, que ela é traduzida por João Ferreira de Almeida, mas é o mesmo que está na sua Bíblia, né? E se você não tem entendimento ainda, amados, de você estar lendo a Bíblia, e você lê e não tem a revelação do Espírito Santo ainda sobre o que você está lendo, se você lê a Bíblia igual um jornal, pede para Deus sabedoria, pede, Deus me dá sabedoria para me entender o que está escrito aonde eu estou lendo, tira a venda dos meus olhos, porque antigamente, amados, eu era assim, eu lia a Bíblia, mas eu não entendia. Eu não entendia o que estava escrito, até que o Espírito Santo ele tirou a venda dos meus olhos para me entender o que Deus fala aqui, porque a Bíblia é a boca de Deus, amados. A Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus.
Amém? Então aqui está a boca de Deus falando com você nessa noite, amados irmãos. Se você ainda não serve o Senhor Jesus, ou se você buscou a Deus um dia e está parado, desanimou da vida por passar por momentos difíceis na tua vida, por passar por provações, você desanimou, você voltou para trás, você parou, volta a buscar o Senhor Jesus, volta a buscar Ele de todo o seu coração. Vá para uma igreja, vai ouvir a palavra de Deus, que a nossa vida aqui na terra é tão passageira, de um momento para outro nós podemos ir embora, pessoas indo embora a cada minuto, tá indo embora, as pessoas estão indo embora, e nós também não sabemos o momento que chega a nossa hora de ir embora, que Deus Ele dá a vida e Ele tira, Ele busca a hora que Ele quiser. Então, amados, que nós venhamos dar lugar para o Espírito Santo, tá nos usando, dar lugar para o Espírito Santo entrar no nosso coração, que nós venhamos fazer o melhor dessa terra. O Senhor Jesus nos chamou para ser luz desse mundo, Ele nos chamou para ser luz, para levar o Evangelho, para levar a paz em meio a um mundo tão difícil que estamos vivendo hoje, em meio a um mundo cheio de sofrimento, num mundo que você liga a televisão, você só vê coisas ruins, pessoas matando pessoas em troco de nada. Estamos vivendo os últimos momentos aqui da terra, mas tudo é para cumprir as escrituras, amado. Se isso não tivesse acontecendo, não se cumpriria o que está escrito em Apocalipse, que ia viver tudo isso e ainda muito mais, né? Então, nós estamos no princípio das dores, no comecinho das dores, vai vir coisas piores nesse mundo ainda. Então, mas que nós venhamos, amado, buscar a Deus, porque Deus ele tem promessas sobre as nossas vidas, Deus ele nos livra do mal, Ele está conosco, Deus ele não desampara aquele que busca Ele. Deus fala assim, pode até a sua mãe, que teve você no ventre, te desamparar, mas Ele jamais te desamparará se você buscar a Ele de todo o teu coração, de todo o coração. Deus, Ele fala que Ele ama aqueles que amam a Ele. Deus, Ele ama todo mundo, só que no final, aqueles que são ímpios, aquele que não busca de Deus, infelizmente, ele vai para o fogo do inferno. Ele vai, porque, amados, é Ele próprio que está indo. Ele próprio que está indo, porque ele não dá valor à palavra de Deus, ele não dá valor em tudo que Deus deixou aqui, escrito para nós seguir. Aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aqui está o ensinamento. A Bíblia é como uma cartilha. Antigamente, a gente usava uma cartilha na escola, onde a gente aprendia tudo como devia fazer, e a Bíblia nos ensina o caminho que nós devemos andar. Ela nos ensina, por isso que é muito importante a gente ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, andar aqui dentro dos mandamentos do Senhor Jesus, procurar fazer o melhor, amados. Amém? Aqui no versículo 8 fala assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, e longa-me para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor Jesus, Ele quer que todos se arrependam, Ele não quer que nenhum se perca, Ele quer que todos nós venhamos ter a vida eterna, amados. Que todos nós venham dar crédito à palavra de Deus, que cada um de nós venha ser salvo. Ele veio para isso, para nos dar a salvação. E também no versículo 9 fala assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longa-me para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e em piedade, aguardando
apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensível e em paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor Jesus, como também no nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado. Amada, que Deus está falando, né? Aqui no versículo 12, aguardando e apressai-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, amados, que na volta do Senhor Jesus, que ele venha nos encontrar irrepreensível, que ele venha encontrar nós em paz, que ele venha encontrar nós com o nosso coração limpo, com a nossa alma limpa, e que ele venha estar feliz por nós seguir a ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, amados, com a nossa alma limpa, com a nossa consciência limpa, né, diante de Deus, que nós venhamos ter temor do pecado, amados, que nós venhamos ter temor de pecar. Então, amados, a palavra que o Senhor Jesus me deu nessa noite, para cada um de vocês, para cada um de nós, que nós venhamos buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Não importa a igreja que você vá, mas, como eu sempre tenho falado, buscai a Deus numa igreja onde tem a palavra, onde tem a Bíblia, e busca Deus de todo o coração. Tudo aquilo que você vê, amados, que está na Bíblia que Deus não gosta, procura não fazer. Faça somente aquilo que Deus aprova de você fazer. Não busque em caminhos largos, porque estreito é o caminho que leva à salvação. Busque em caminhos estreitos. Não busque em portas largas que tudo pode. Porque hoje em dia, amados, infelizmente, existem muitas igrejas que tudo pode. Tudo pode fazer, nada é pecado. Ai, fazer isso não é pecado, aquilo não é pecado. As portas são largas e as igrejas estão lotadas. Por quê? Porque as portas são largas. E o que leva à salvação é o caminho estreito. Mas procura andar pelo caminho estreito para que você tenha direito à salvação. Porque as portas largas vai levar para o inferno, infelizmente. É a palavra do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, aonde você estiver, que Deus te abençoe. Se você estiver com alguma preocupação na sua vida, que o Senhor Jesus venha tirar essa preocupação neste momento. Amém? Quero fazer uma oração rápida para você, para que essa live não fique tão assim longa. Amém? Fecha teus olhos aonde você estiver neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visita essa pessoa onde ela estiver, meu Pai. Aonde, meu Deus, ela estiver, que o teu poder, que a tua presença alcança ela, meu Deus, e passe com o teu poder sobre a vida dela. Arranca, meu Pai, do coração dela toda tristeza, arranca toda angústia, meu Pai. Meu Deus, arranca todo o mal. Se tiver na vida dela alguma obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, que seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, eu te peço, meu Pai, essa pessoa que não tem conseguido dormir à noite, preocupada, meu Pai, com as contas para pagar, preocupado com a vida dela, meu Deus, com o que ela tem que ir para comer amanhã, o que não tem, meu Deus, que o Senhor venha prover tudo na vida dessa pessoa, faça um milagre acontecer na vida dela, onde ela estiver, provém, meu Deus, o alimento para a casa dela, provém, meu Pai, a saúde, essa pessoa que se encontra enferma, que o Senhor venha
curar, Senhor Jesus. Meu Deus, eu profetizo a cura na vida dessa pessoa. O Senhor disse que aquele que crê em Ti faria os mesmos milagres que o Senhor fazia e ainda fazia outros maiores. Então eu profetizo, meu Pai, nesse momento a cura, a libertação dessa vida, a libertação dessa alma, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja aí junto com essa pessoa, que os teus anjos estejam acampados ao redor dessa pessoa, aonde ela estiver neste momento, meu Pai. Que os teus anjos estejam acampados ao redor dela, meu Pai, protegendo, livrando ela de todo mal, de todo perigo, meu Deus. Meu Pai, Espírito Santo de Deus, esteja no coração dela, esteja na vida dela, meu Pai. Tira a venda dos olhos dela, meu Deus, para que ela venha te servir de corpo, alma e coração. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, minha amada irmã, meu amado irmão, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E tenha certeza que a vitória já é sua, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus está aí contigo, amados. E que Deus abençoe e até a próxima live, em nome do Senhor Jesus. Clica lá no YouTube, deixa um joinha, como fala sempre, né? Eu estou começando no YouTube agora, mas eu creio que a minha palavra, através do YouTube, através também do Face, ela vem alcançar muitas e muitas vidas, amém? Porque tudo que eu falo, eu oro muito antes de ler a palavra, eu oro, e aquilo que o Espírito Santo fala em meu coração é o que eu prego, amém? Então tenha certeza que quem falou contigo foi o Espírito Santo, amém? Um beijo no seu coração. Jesus te ama, eu também te amo e quero estar com você um dia lá na glória, em nome do Senhor Jesus, amém? Beijo no teu coração.